Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito legal, onde ele nos fala sobre o menor complementar. Bem, o menor complementar é você, na verdade, pegar uma matriz e diminuí-la em relação aos seus elementos. Mas qual a necessidade de repente, diminuir essa matriz? É justamente para que o cálculo do seu determinante ele fique mais facilitado. Então vejamos. O determinante de uma matriz ele só pode ser calculado se essa matriz for uma matriz quadrada, ou seja, quando a matriz ela tiver o mesmo número de linhas e também o mesmo número de colunas. Aqui nesse exemplo inicial, reparem que eu peguei uma matriz de ordem 3, ou matriz quadrada de ordem 3, ou do tipo 3 por 3, pois ela possui 3 linhas e 3 colunas. Se ela possui 3 linhas e 3 colunas, ela é do tipo 3 por 3. E aí, ao multiplicar esses valores, por exemplo, 3 vezes 3 é igual a 9. Isso quer dizer, então, que essa matriz possui 9 elementos. Se a matriz possui 9 elementos, ela possui 9 menores complementares, pois você consegue determinar o menor complementar para cada um desses elementos. E como é que a gente faz para, de repente, então, determinarmos esse menor complementar? Vamos pegar como exemplo aqui o elemento A22, ou seja, o elemento que se localiza na segunda linha e na segunda coluna. Se eu estou considerando esse elemento que eu estou marcando aqui de verde, eu vou eliminar todos os outros elementos pertencentes à mesma linha e à mesma coluna que esse elemento A22. Por esse motivo, então, eu estou traçando aqui essas retas em verde. Isso quer dizer que esses 4 elementos que pertencem à mesma linha e à mesma coluna do elemento A22, a gente vai descartá-los. Beleza. Se eu estou descartando esses elementos, eu vou ter uma nova matriz sem eles. E essa nova matriz, ainda assim, continuará sendo uma matriz quadrada. Sendo ela uma matriz quadrada, a gente consegue calcular o seu determinante. E aí repare o seguinte, que aqui eu vou ficar com o elemento A11, o elemento A13, aqui embaixo agora o elemento A31 e o elemento A33. É bem legal você reparar o seguinte, a matriz inicial é do tipo A33, ou de ordem 3. Se eu estou eliminando uma linha e uma coluna, obviamente, eu vou tirar uma unidade dessa quantidade. Isso quer dizer, então, que agora a nossa matriz passará a ter 2 linhas e 2 colunas. Por esse motivo, que ela será de ordem 2 ou do tipo 2 por 2. E como a gente vai ter que calcular o seu determinante, e aqui eu estou chamando de D22, pois é justamente referente à posição desse elemento A22, o que acontece? O determinante de uma matriz de ordem 2 é calculado da seguinte maneira. Você multiplica os valores, primeiro, da diagonal principal, que é justamente essa diagonal que vai descendo, analisando da sua esquerda para a sua direita, tá? Então aqui eu vou ter, olha lá, A11 vezes A33, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Qual é a diagonal secundária? Essa diagonal que vai subindo, analisando sempre da sua esquerda para a sua direita. Então a gente vai ter o elemento A11 vezes o elemento A33, menos o elemento A31 vezes o elemento A13, tá bom? E aí, dependendo da matriz e dos seus elementos, você vai achar vários resultados diferentes. Vamos verificar aqui, então, no exemplo, como é que isso funciona. Eu tenho aqui essa matriz aqui, onde ela tem os elementos 4, 3 e 4 na primeira linha, 2, 1 e 5, 3, 3 e 2. Atenção, embora pareça que aqui é menos 3 e menos 4, mas não é isso, tá? Eu estou traçando a linha referente ao elemento 4, pois aqui nesse exemplo eu quero o menor complementar em relação ao elemento A11, que é justamente o elemento que se localiza na primeira linha e na primeira coluna. Sendo, então, esse elemento o menor complementar que a gente vai calcular, a gente elimina a primeira linha e elimina a primeira coluna, ficando assim com o restante dos elementos. E esse restante, reparem,
é essa matriz aqui, ó. Então, eu vou ter a primeira linha como sendo 1 em 5 em relação aos seus elementos, lógico, e a segunda linha tendo os elementos 3 e 2. Sendo assim, então, o que a gente faz? Eu tenho que calcular o determinante referente a esse menor complementar, pois o menor complementar é justamente o valor numérico que a gente obtém calculando esse determinante. Então, olha só comigo aqui. Multiplicando em diagonal, multiplicando para baixo, a gente vai ter 1 vezes 2, cujo resultado é 2. De acordo com a fórmula, ou de acordo com a maneira que a gente deve calcular, reparem que aqui embaixo eu coloquei. Multiplicaremos a diagonal que vai descendo, analisando da esquerda para a direita, a qual é a diagonal principal, menos a multiplicação dos valores da outra diagonal, que é a secundária. Então, aqui eu vou ter menos quem? Menos 3 vezes 5, cujo resultado é igual a 15. Então, quer dizer o seguinte, pessoal, que o valor do determinante referente a essa matriz que nós achamos em relação ao menor complementar 11, né, que é do elemento A11, eu vou ter o resultado de 2 menos 15. E quando a gente chegar nessa parte, 2 menos 15, o que vai acontecer? Repare que nós temos dois elementos ou dois valores numéricos simétricos. Quando que eles são simétricos? Quando eles possuem sinais diferentes. E o que me diz a regra para resolver esse cálculo? Primeiro, eu devo subtrair os valores. Logicamente, então, eu vou subtrair o maior do menor. 15 menos 2, o resultado é 13. Esquecendo por enquanto os sinais, a gente vai fazer a seguinte comparação. Entre o 15 e o 2, quem é o maior deles? Logicamente que entre 15 e 2, o maior é o 15. E devido ao fato de ele ser negativo, automaticamente a nossa resposta também será negativa. Isso quer dizer então que o resultado dessa matriz que a gente achou analisando o menor complementar, 11, é igual a menos 13. Então, o menor complementar do A11 é menos 13. Olha só um outro exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Temos essa outra matriz, com os elementos 1, 2, 3, 4, 1 e 0, 2, 1 e 2. Eu vou de novo determinar o menor complementar em relação ao elemento A11. Eu poderia pegar qualquer outro elemento, não há problema nenhum. Como é que eu sei, de repente, então, qual é o elemento correto a ser analisado? Depende muito da situação que você esteja trabalhando. De repente, então, uma questão ela pode já te pedir isso. Olha, eu quero que você calcule o menor complementar em relação ao elemento A23. Aí você vai para A23, elimina a segunda linha, a terceira coluna e resolve o determinante da matriz que sobrou, tá bom? Então, vejamos. Aqui o elemento a ser determinado é do A11, onde, coincidentemente, esse elemento vale 1. De novo, por que esse elemento é chamado de A11? Porque ele se localiza na primeira linha e na primeira coluna. Sendo assim, nós iremos eliminar todos os elementos pertencentes à primeira linha e à primeira coluna, ficando então com a matriz dos elementos que sobraram aqui embaixo. Então, a gente vai ter a matriz 1 e 0 na primeira linha, 1 e 2 na segunda linha. Então, eu vou calcular o menor complementar em relação ao elemento A11, onde eu vou chamá-lo de M11. É uma outra maneira de chamar também o menor complementar de qualquer elemento. E aí, veja, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 0 é 0, resolvendo essa multiplicação em diagonal. Devido ao fato de a diagonal secundária, o resultado da multiplicação ser 0, a gente pode esquecer esse valor. Então, eu vou ter somente 1 vezes 2, cujo resultado é 2. Automaticamente, então, esse menor complementar, o M11, ele vale 2. Beleza, pessoal? Então, aqui nessa aula, nós trabalhamos justamente o conhecimento sobre o menor complementar, que é você pegar o elemento de uma matriz, eliminar a linha e coluna e aí resolver o determinante do que sobra. E em relação a isso, te mostrei dois exemplos de aplicação desse conhecimento. Fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!